Vabhishta Supurakam Viruganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasa Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakapatarubhyascha Kirpa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Gyanantimirandasya Gyanangyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagrudev, Jagrudev, Jagrudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui em mais um encontro do nosso grupo de estudos singulares. É uma oportunidade muito fantástica mesmo de buscar por uma boa associação, buscar pelo conhecimento transcendental e conhecimento védico de uma maneira científica e prática. Então, a gente tenta resgatar esse conhecimento de uma maneira muito fidedigna, através daquilo que foi transmitido pelos mestres espirituais. E a gente também utiliza tanto essas ferramentas ancestrais de decodificação do karma, que é os jyotis, e várias linguagens, várias transformações, atualizações e ajustes desse conhecimento técnico, científico, pragmático, estatístico, que é esse banco de dados que fala sobre o comportamento e os possíveis fenômenos que vão se manifestar ao longo da vida e na natureza, e que atuam diretamente na vida de cada um. Então a gente busca dentro do nosso grupo, dentro do nosso estudo, qual é a maneira mais elevada e transcendental de entender todos esses fenômenos, esses karmas, para o benefício da nossa evolução espiritual. Entendendo que nós somos uma alma ocupando esse veículo, esse corpo material de maneira temporária, para ter experiências de desenvolver um relacionamento mais próximo de amor e devoção por Deus. Então, em última análise, esse grupo ele tenta desenvolver dentro da gente uma natureza amorosa e devocional de se relacionar um com o outro e com tudo dentro da manifestação que é uma expressão divina. Então, procurar ver Deus em tudo e em todas as coisas, entendendo que tudo que se manifesta, tudo o que acontece no meio ambiente é favorável para a nossa evolução. Então, procurar sempre uma perspectiva em que a gente possa ressignificar qualquer trauma, qualquer obstáculo num desafio que fortalece e torna a gente cada vez mais capaz de resolver e solucionar todos os desafios e problemas da nossa vida. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui representando os meus mestres espirituais e fico feliz também de todo mundo que segue o canal, de todo mundo que vê os vídeos, de todo mundo que acompanha ao vivo e já está há tanto tempo, né, se dedicando a esse estudo. E
é uma grande satisfação ver o quanto cada pessoa, dentro do seu processo individual, vai se aprofundando e vai se desenvolvendo e vai alcançando cada vez mais níveis significativos de autoconhecimento e autorrealização através da misericórdia que foi deixada pelos mestres espirituais. Então, qualquer pessoa que quiser a literatura, que quiser assistir os vídeos dos gurus, é só entrar em contato e a gente vai fornecer esse material de estudo filosófico e devocional também, além do estudo do conhecimento da astrologia. Por causa disso, a gente já fez, né, a leitura do Srimad Bhagavatam, uma grande parte dele. Eu sempre trago, né, o Bhagavad Gita, praticamente em todos os encontros, eu trago alguma passagem do Bhagavad Gita. A gente também agora está fazendo a leitura do A Busca por Shri Krishna, a gente parou no capítulo 8. Eu vou trazer um trecho do Vulcão Dourado do Amor Divino, um capítulo em que Srilestara Maharaj ele começa falando sobre uma passagem astrológica muito importante, e a gente vai dar continuidade também à leitura do Graha Sutras. Então, eu vou começar com a leitura do Vulcão Dourado, porque agora, próximo, né, domingo, foi o dia do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e esse livro justamente trata sobre quem é essa grande personalidade. Então, o Vulcão Dourado é Mahaprabhu. Então, Srilestara Maharaj fala que Mahaprabhu era como um grande vulcão de lava dourada como ouro derretido. Porque Mahaprabhu ele tinha a pele dourada e quando ele estava cantando e dançando e o sol batia nele, ele parecia uma montanha de ouro derretido. Mas como ele estava cantando em êxtase e ele espalhava e manifestava esse êxtase em todo mundo que estava próximo a ele era como um vulcão em que onde a lava dele batia, aquilo transformava e se transformava em êxtase. Então a lava era como um êxtase que atingia e se espalhava e que dominava cada vez mais e mais. E a gente estava vendo, né, sobre a história de Mahaprabhu no podcast, As Aventuras do Senhor Chaitanya e os seus associados. E esse capítulo ele trata sobre um momento específico dessa história. Então, é o seguinte, Jai Shlesthara Maharaj Ki Jai, se chama Uma Tragédia de Separação. Segundo o cálculo solar, foi no dia de Makara Shankranti, ou Makara Shankranti, que é o dia em que o Sol entra em Capricórnio. Então, por isso que aqui fala cálculo solar, porque o que está sendo considerado aqui não é a Lua, e sim o Sol. Então, no dia em que o Sol entra em Capricórnio, é um dia super importante astrologicamente, né? Um dia que marca a volta do Sol dentro da elíptica, é quando o Sol fica mais distante da Terra. Então, esse é o dia em que o Sol começa a retornar dessa elíptica. Então,
Aqui continua, né? Segundo o cálculo solar, foi no dia de Makara Sankranti, uma conjunção auspiciosa de estrelas, que Nimai Pandit foi para Katua, é uma cidade, né? Para aceitar sannyasa, a ordem de vida renunciada. Então ele escolheu um dia específico e auspicioso para fazer isso, não foi à toa. Ele sabia a importância desse dia, né? Ele buscou pelas bênçãos de um dia auspicioso para fazer uma decisão, né? Para tomar uma decisão importante, para receber as bênçãos de tomar uma decisão tão importante como aceitar sannyas, como é colocado como a ordem de vida renunciada. Mas Gurudeva falava que, além de renunciada, é uma ordem de vida completamente dedicada e amorosa, é uma vida de serviço, porque você não renuncia o serviço, você se dedica completamente ao serviço. Beleza, eu vou continuar lendo o texto. Ah, ordem de vida renunciada, eu estava falando, né? Gurudeva dizia que é isso, é uma ordem de vida de completa dedicação, serviço e não é uma renúncia, né? Você não está renunciando a nada, você está se dedicando exclusivamente ao serviço devocional. Aí o texto continua. Depois disso, ele passaria a ser conhecido como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Atravessou o Ganges a nado e, em roupas molhadas, correu até Cátua. Pouco antes disso, ele revelou a apenas uns poucos amigos, incluindo Nityananda Prabhu, Gadadara Pandit, Mukunda e outros. Aproxima-se o tempo em que aceitarei as vestes da renúncia. Pouco antes disso, um grupo de oposição havia se levantado contra Nimai Pandit, que é Mahaprabhu, né? Aqueles que acreditam que a natureza material é o princípio mais elevado e que a consciência é um subproduto da matéria, começaram a abusar de Nimai Pandit. Ele pensou: eu vim para libertar os homens mais decaídos, mas se eles cometerem ofensas contra mim, não haverá esperança para sua elevação. Repentinamente, ele disse: eu vim trazendo o remédio que oferece o maior alívio, mas agora percebo que que a doença deles está piorando rapidamente e parece estar além de qualquer tratamento. Seguirá seu próprio curso rumo a um destino terrível. Os pacientes estão cometendo ofensas ao abusar de seu médico. Estão fazendo arranjos para me insultar. Eles me tomam por um chefe de família, como um seu sobrinho. Porque como, né, na visão deles, como alguém poderia estar oferecendo algo tão elevado e ainda assim ter uma vida familiar, estar casado e trabalhar, né? Então eles tratavam o Mahaprabhu como se fosse o sobrinho deles, assim, não dava muita importância para ele, né? Aí ele continua: eles me consideram como sendo um deles. Eu trouxe o melhor remédio para a atual era degradada, mas descubro agora que estão fazendo um complô contra mim. Agora estão perdidos. Ao menos tenho de mostrar-lhes que não sou um deles. Ele pensou.
Deixarei a vida familiar e tomarei sannyasa. Perambularei de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o santo nome de Krishna. Essa foi sua decisão, e em poucos dias ele foi a Cátua tomar sannyasi de Keshava Bharati Maharaj. No dia anterior à sua partida para tomar sannyasi, houve uma reunião espontânea de devotos na casa de Nimai Pandit, que se estendeu desde até tarde até a noite. Todo ano em Bengala, esse dia era celebrado como Lakshmi Puja, a adoração da deusa da fortuna, quando eram preparados e distribuídos bolos especiais. Por saber que na manhã seguinte, bem cedo, deixaria Navaduip para aceitar sannyas, Nimai atraiu seus seguidores de tal modo que praticamente cada devoto principal veio vê-lo nessa noite. O Mahamantra Hare Krishna, no subtítulo, né? Aí continua. Eles trouxeram guirlandas de flores e várias outras oferendas para presentear o Senhor. Nimai aceitou suas guirlandas e as pôs no pescoço dos devotos que a ofereceram a ele. Então ele pegava as guirlandas que estavam dando para ele e colocava na pessoa que tinha dado a guirlanda para ele. Ele não colocava a guirlanda nele. Somente 4 de seus devotos mais íntimos sabiam que ele estava partindo. Os devotos em geral não sabiam que esta seria sua última noite em Navadvip. Com suas próprias mãos, ele pôs guirlandas nos pescoços de seus devotos e apelou a eles. Sempre cantem o nome de Krishna. Sob nenhuma condição vocês devem abandonar esse Krishna Nama. E não façam mais nada. Enquanto trabalham, comem, dormem ou caminham, dia e noite, em tudo que fizerem, continuamente tomem o nome de Krishna. Sempre falem sobre Krishna e nada mais. Se tiverem alguma atração verdadeira por mim, então não façam nada sem cantar o nome de Krishna. Cultivem a consciência de Krishna. Krishna é a nossa origem, ele é o nosso Pai, viemos dele. O filho que não mostra gratidão pelo pai será certamente punido nascimento após nascimento. Sempre cantem estes nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nenhum outro princípio religioso é exigido. Cantem Hare Krishna. Este não é um mantra comum, mas é o Maha Mantra, o maior de todos os grandiosos mantras, a essência mesma de todos os mantras conhecidos no mundo. Somente atenham-se a isso, sempre. Não é preciso seguir nenhuma outra prescrição. Lembrem de seu Senhor, de seu lar. Esta é uma terra estrangeira. Vocês nada têm a aspirar aqui. Tentem sempre retornar ao lar, de volta ao Supremo. Desse modo, o Senhor falou, e todos os seus devotos vieram intuitivamente, pois era a última noite de Nimai Pandita em Navadvip. O Senhor e o vendedor de frutas. Tarde da noite, chegou um devoto chamado Kolavetia Shridhara. Ele costumava comercializar bananeiras e seus frutos. Ele vendia a fruta madura ou verde e as grandes folhas que são usadas como pratos. Às vezes, às vezes, Nimai pagava menos por suas frutas do que elas valiam, e outras vezes ele furtava agilmente suas melhores frutas.
Shridhara veio vê-lo tarde da noite para oferecer-lhe uma abóbora muito especial. Nimai pensou: passei quase toda a minha vida tirando tantas coisas dele, e agora, nesta última noite, ele trouxe esta abóbora maravilhosa. Não posso resistir. Ele pediu a Sati Devi, a mãe dele, né? Mãe, Shridhara me deu esta abóbora. Por favor, pense em como prepará-la. Na hora de dormir, alguém chegou com algum leite e Nimai disse: Mãe, com este leite e esta abóbora, prepare um pouco de arroz doce. Então, o arroz doce dele ainda leva abóbora. Assim, Satidevi preparou o arroz doce com abóbora, abóbora fervida com leite, arroz e açúcar. Quando era tarde da noite, essa abóbora é aquelas abóbora, provavelmente, que no sul chama de moranga e que no Nordeste chama de girimum. Então eu acho que isso era o girimum e eles faziam, provavelmente, dentro do girimum, eles faziam o arroz doce. Talvez, não sei, é uma possibilidade. Quando era tarde da noite, perto de 3 da manhã, Nimai foi embora. Ele deixou Vishnupriya Devi dormindo na cama. Vishnupriya é a esposa dele, essa segunda esposa, né? Porque a primeira esposa dele morreu picada por uma cobra. Sua mãe Satidevi, pressentindo o que estava por acontecer, ficou acordada a noite inteira vigiando a porta. Nimai prostrou-se diante dela e foi embora. Igual a uma imagem de pedra, mãe Satidevi ficou sentada perto do portal enquanto Nimai partia. Ela não conseguia dizer nada, mas ficou muda de assombro. Pouco depois das 3 da manhã, Nimai atravessou o rio Ganges a nado e com sua roupa molhada foi direto para Katua, a uma distância de 40 quilômetros. Ele chegou por volta das 9 ou 10 da manhã. Lá, ele se aproximou de Keshava Bharati para tomar sannyas. A tristeza de Mãe Sati. Cedo pela manhã, os devotos vieram ver Nimai e encontraram Satidevi como uma estátua sentada à porta. A porta estava aberta, tudo estava vazio. O que está acontecendo, Satidevi? Perguntaram eles. Ela lhes disse: Ó, eu esperava por vocês, devotos. Tomem posse da casa e irei para outro lugar qualquer. Não posso mais entrar nessa casa. Vocês são associados dele. Vocês são os verdadeiros herdeiros. Tomem posse. Eles começaram a se juntar à volta dela e a consolá-la. Você vai embora? E a jovem esposa que ele deixou? A menina somente tem 14 anos de idade. Quem vai protegê-la? Você não pode rejeitar a responsabilidade dada a você. Está sobre seus ombros. Desse modo, eles vieram, consolaram-na e tentaram dar-lhe alguma esperança. Repentinamente, os devotos ouviram que Nimai Pandit, Shri Gauranga, havia deixado Navadvip. Eles souberam que ele tinha ido para Katua, ao ashrama de Keshava Bharati, para aceitar sannyas, despedindo-se do pessoal de Navadvip para sempre. Uma sombra negra encobriu tudo. Muitos começaram a chorar e a gritar por ele. Muitos deles correram rumo a Katua. Nimai Pandit era um sem precedentes e de belas feições, alto, claro e benevolente.
Ele já havia enlouquecido as pessoas com o santo nome de Krishna. Ele tinha libertado os dois grandes pecadores, Jagai e Madai, de sua vida degradada. Ele havia neutralizado o governante maometano, o Kazi, que havia quebrado o tambor Mridanga. Como um pandita famoso, ele derrotou em debate muitos eruditos que vieram conquistar Navadvip, que era muito famosa por sua elevada cultura de erudição, especialmente em lógica. Naquela época, em Navadvip, lógica, Nyaya, adoração da energia material, Tantra, e o hinduísmo oficial, Smriti, eram altamente cultivados. Navadvip era muito famosa pela erudição acadêmica. Se os pandits não pudessem derrotar os eruditos de Navadvip, eles não podiam se tornar famosos. De muito longe, no Caxemir, Keshava Kashmiri teve que vir a Navadvip. Ó só, o cara saiu da Caxemira, que é lá na divisa com o Paquistão, no oeste. O cara foi para o leste, para Nava do Ipe, para poder debater com os caras lá e ganhar título, ganhar nome. Então, ó, de muito longe na Caxemira, Keshava Kashmir teve que vir a Nava do Ipe para obter certificação como Pandit. Contudo, ele foi derrotado por Nimai Pandita. Keshava Kashmir era um pandita de tal porte que corriam rumores de que ele era o filho favorito de Sarasvati, a deusa do conhecimento. Ninguém conseguia enfrentá-lo. Não obstante, ele foi derrotado por Nimai Pandita. Porque a gente estava fazendo a leitura do A Busca por Shri Krishna e entendendo, né, esses diferentes níveis e graduações das ontologias teológicas. Então, o Srila Maharaj ele estava pontuando onde que estão estabelecidas as metas últimas das religiões. E aí, no último capítulo, ele estava falando com um cristão e esse cristão estava questionando ele sobre vários pontos que ele tinha dúvida a respeito do Gaudiya Vaishnavismo na linha de Srila Sarasvati Thakur e de Srila Maharaj. Então, a gente parou no capítulo 8. É um capítulo muito importante mesmo, que fala sobre os níveis de realização de Deus. Então, de acordo com o nível de realização de Deus, você se estabelece numa plataforma transcendental diferente, porque a sua capacidade de perceber, de ser preenchido por Deus e de agir com a energia divina é diferente. Então, de acordo com a sua potência, que vai ser desenvolvida através da sua devoção e da sua sinceridade, então, a sua dedicação amorosa, o seu serviço devocional, você vai conseguir alcançar plataformas mais íntimas, específicas de relacionamento com Deus. Shrila Maharaj, ele começa o capítulo 8 da seguinte maneira: a gradação da compreensão transcendental foi explicada por Srila Sanatana Goswami. Srila Sanatana Goswami é um discípulo direto de Mahaprabhu. Então, agora eu estava falando sobre Mahaprabhu quando Mahaprabhu foi tomar sannyas. E agora eu estou falando sobre um dos livros escritos por um dos discípulos de Mahaprabhu, que é Sanatana Goswami. Então, são 6 Goswamis. A gente tem aí um sétimo Goswami da época deles, né, contemporâneo, que é Lokanatha Dasa Goswami.
Só que ele mesmo pediu para não ser citado. Lokanatha Goswami pediu para não ser considerado como um Goswami. Ele queria uma posição de anonimato, ele não queria que ninguém soubesse dele. Então, Lokanatha, ele faz um acordo lá com o biógrafo e pede para não ser citado. Só que ele acaba sendo citado por outros biógrafos. E também considerado como o sétimo Goswami é Srila Bhaktivinoda Thakur, mas aí ele não é da época dos Goswamis originais, mas ele revela Sanatana Goswami, que é um dos seis aqui, ó. A gradação da compreensão transcendental foi explicada por Srila Sanatana Goswami em seu livro Brihad Bhagavatamrita, que é a história de Gopa Kumara, que eu já falei várias vezes que Gopa Kumara nasce no mundo material e ele vai evoluindo até chegar em Vrindavana de novo. Ali, observamos que no decorrer da compreensão de Sudha Bhakti, o serviço devocional puro, o grande sábio Narada Muni visita diferentes lugares. Primeiro, ele encontra Karma Mishra Bhakti, ou serviço devocional misturado com atividades fruitivas. Então, aqui também está sendo dito que no Brihad Bhagavatamrita, Narada Muni aparece. Então, quem está narrando a história de Gopakumara é Narada Muni. Narada Muni narra várias histórias nos Puranas. Então, Narada Muni, ele está viajando de mundo em mundo por causa de uma compreensão, né? Ele tem uma compreensão divina, que é o serviço devocional puro. Então, tudo que ele está fazendo é transferir, né? É recontar, é divulgar, promover os nomes de Deus e os passatempos divinos. Então, isso é Shuddha Bhakti. E no primeiro mundo, onde há relação com Deus, ele encontra Karma Mishra Bhakti, que é o serviço devocional misturado com as atividades fruitivas. Isso é basicamente, pensando na gente, o melhor que a gente vai conseguir fazer. A outra alternativa, eu já falei sobre isso algumas vezes também, é Guiana Mishra Bhakti. Então, existe Karma Mishra Bhakti, que é o serviço, né, a atividade fruitiva, quando a gente busca o resultado para a gente, misturado com alguma devoção. Ou o Jnana Mishra Bhakti, que é quando a gente busca o conhecimento, e aí ele também está misturado um pouquinho com a devoção. Porque devoção pura é muito difícil, é muito elevado. Srileshvara Maharaj, ele continua. Certa vez, havia um Brahmana em Allahabad. Ele era um homem rico, e por ocasião do Kumbh Mela, quando milhões de sábios e devotos se reúnem para um festival religioso, ele providenciou o serviço aos diferentes tipos de pessoas santas ali presentes. Então o cara era bem sabido, né? Ele já sabia que qualquer serviço que ele fizesse para um santo, ele ia se beneficiar. Ele aproveitou o Kumbh Mela, que era a maior reunião de santos que acontecia a cada 12 anos. Ele foi lá, e aí isso aconteceu em Allahabad, porque cada encontro do Kumbh Mela é numa cidade diferente. Então, quando o encontro aconteceu em Allahabad, ele estava lá e ele juntou uma grana
e ele fez serviço para todos os santos que estavam ali presentes. Ele conduziu um sacrifício e finalmente terminou a função com o cantado Santo Nome do Senhor. O Brahmana estava basicamente ocupado em karma kanda, ou trabalho frutivo, mas também estava prestando serviço às pessoas santas. Finalmente, ele encerrou tudo com o Nama Sankirtana, o canto dos santos nomes do Senhor. Narada Muni aproximou-se do Brahmana, dizendo: Você é muito afortunado por estar fazendo tais coisas. Esta é a utilização apropriada do seu dinheiro e casta. Ocupando-se em semelhantes atividades sagradas, certamente você é a pessoa mais afortunada. O Brahmana disse: O que estou fazendo? Isto é nada. O senhor deve ver a fortuna do rei Indradyumna. Ele está distribuindo restos de prachada do senhor Jagannatha em grande estilo. Quão grandiosa é a adoração de Narayana ali. Vá lá e poderá apreciar seu serviço devocional. Assim, Narada Muni foi ver Indradyumna Maharaj e lá também encontrou o rei, extensamente ocupando todos os seus recursos na adoração do Senhor Jagannatha. Narada aproximou-se dele, dizendo: Você é tão afortunado neste mundo. O rei lhe disse: Que posso fazer, Narada? Isso não é nada. Se você quer ver como o serviço devocional deve ser praticado, deve ir ao Senhor Indra, o rei do céu. Narada Muni dirigiu-se a Indradeva e o louvou, dizendo: Ó Indra, você é muito afortunado. Vamanadeva, a suprema personalidade de Deus, apareceu como seu irmão caçula. E aqui, em Indraloka, sempre há festivais religiosos adorando Krishna. Indra disse: Ó, o que você diz? Que amor tenho eu por Krishna? Tudo pertence a ele, mas, em minha tolice, tentei impedi-lo de levar a árvore parijata do céu. Não apenas isso, mas sou sempre atacado pelos demônios, e minha esposa às vezes também fica perturbada. Que fortuna você encontra em mim? De Indra, Narada foi até o Senhor Brahma, o Criador do universo. Lá encontrou os Vedas personificados cantando louvores ao Senhor Brahma. Narada, que também era seu filho e discípulo, aproximou-se do Senhor Brahma, dizendo: Quão grandemente afortunado o Senhor é! O Senhor Narayana em pessoa confiou-lhe a administração de todo o universo. E às vezes o Senhor o visita para obter orientação sobre a administração do universo. Também vemos algumas porções dos Vedas ocupadas em cantar as suas glórias. O Senhor é tão afortunado. O Senhor Brahma sentiu-se um pouco perturbado e disse: O que você está dizendo, Narada? Você está me louvando e aumentando meu falso orgulho. Mas já não lhe disse que sou uma pequena criatura nas mãos de Narayana? Estou ocupado em atividades externas. Não tenho tempo para usar no interesse de minha vida devocional. Meu Senhor, ao contrário, ludibriou-me, ocupando-me nesta sobrecarregada tarefa de administrar o universo. Sou desafortunado. Você deveria ir até Mahadeva, o Senhor Shiva. Ele está situado à parte, é indiferente e está voltado para o Senhor Narayana. Ele é devotado ao Senhor Ramachandra
e muito atraído ao santo nome do Senhor Rama. Sua esposa, Parvati Devi, também o ajuda em sua vida devocional e ela é muito feliz. Narada Muni foi até Shivaloka e começou a cantar em louvor ao Senhor Shiva. O Senhor é o mestre do mundo e mantém a posição mais elevada. Os Vedas cantam suas glórias. Dessa maneira, Narada começou a glorificá-lo. Mas o senhor Shiva ficou muito excitado e um pouco zangado com isso e disse: O que está dizendo, Narada? Tenho tanta indiferença por este mundo que estou principalmente interessado em conhecimento e penitência. Estas coisas ocupam a melhor posição do meu interesse. Qualquer pequena inclinação que tenha pelo serviço devocional a Narayana é muito negligenciável. Às vezes, tenho um espírito tão apático em relação a Narayana que até mesmo luto contra ele em favor de um dos meus discípulos. É quando Shiva protege aqueles que ele abençoa, né? E geralmente os materialistas e os demônios adoram o Senhor Shiva para conseguir esses benefícios. Então, às vezes, o Senhor Shiva acaba tendo que defender essas pessoas, essas almas, né? Estou muito desgostoso com a minha posição. Penitência, poder, perfeição de yoga mística e a indiferença ao mundo, esse é o meu negócio. Isso é Jnana Mishra Bhakti, ou serviço devocional misturado com conhecimento empírico especulativo. O Senhor Brahma é o ideal de Karma Mishra Bhakti, ou serviço devocional misturado com atividade fruitiva. E o Senhor Shiva é o ideal de Jnana Mishra Bhakti. Ele ainda mantém alguma afinidade com alguma posição independente, e não com a aceitação 100% do serviço ao Senhor Supremo Narayana. O Senhor Shiva disse: Se você realmente deseja experimentar a Shuddha Bhakti, vá até Prahlada Maharaj. Ali, você encontrará o serviço devocional puro. Dessa maneira, estamos sendo dirigidos a traçar o desenvolvimento de Shuddha Bhakti, o serviço devocional puro, começando com Prahlada Maharaj, pois Prahlada não deseja nada em troca de seu serviço devocional. No Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulo 10, verso 4, ele diz: Nanyantate kilaguro gateta karunatmatnaha yasta ashisha shaste nasha brityat savaivanik. Qualquer pessoa que esteja fazendo algo para a satisfação de Narayana e deseje algo em troca, não é um servo, mas um mercador. Ele quer dar algo ao Senhor e então cobrar algum preço em troca. Assim, Prahlada Maharaj é um devoto puro e apenas através de um devoto puro de Narayana alguém pode alcançar a devoção pura. Goura, Oi, tem uma pergunta boa. sobre. Tá me ouvindo? Tô sim, diz aí. É, você estava falando dos Gosvanis, né? Isso. É como se fosse um cargo, um título, né? Uma posição que se ocupa. A gente poderia considerar isso como uma posição, sim, mas certo. Goswami, a palavra Goswami significa aquele que controla os sentidos.
Então, Ah, tá, já ouvi sobre isso. Tá, pronto. Então, Goswami, a palavra Goswami, significa isso, aquele que controla os sentidos. Então, alguma pessoa pode alcançar essa posição e ser chamada de Goswami. Mas quando a gente fala sobre os 6 Goswamis, a gente está se referindo aos 6 discípulos diretos de Mahaprabhu, que entendi. receberam funções específicas e que revelaram alguns conhecimentos específicos muito importantes. Quando você fala sobre os sentidos, é, no caso, não esses 6 Goswamis, mas para uma pessoa comum chegar num estágio desse, por exemplo, se isso é possível, é, ela vai transcender isso. Ela é como se ela estivesse superando os sentidos. Sim, é, como a gente viu, né, e assim, vai voltar a ver várias vezes, os modos da natureza material. Então, a bondade, a paixão e a ignorância. Então, quando a Entendi. gente fala transcendeu, transcendeu os modos da natureza material. Então, quando a gente pensa em relação aos sentidos, então transcender aos órgãos dos sentidos, no primeiro momento é não ser controlado por eles, e no segundo momento é a gente ir além dos modos da natureza, quando a gente tiver se utilizando de algum desses órgãos dos sentidos, porque a gente vai continuar com eles, né? Então, Sim, é quando a gente puder usar a palavra além dos modos da natureza, que a nossa palavra ela seja uma palavra que leva para o sentido de transcendência. Quando a gente buscar ver, né, enxergar, que a gente busque por ver Deus em tudo, que a gente, quando estiver ouvindo, sempre escute os nomes de Deus, né? Não importa o que esteja acontecendo, a gente sempre escute, né, os nomes de Deus. Então, é isso, né? O ajuste dos sentidos nessa direção. A gente poderia entendi. considerar que isso seria controlar os sentidos, porque ia estar utilizando os sentidos sempre de maneira benéfica para a evolução espiritual. Entendi. Perfeito. Obrigada. Mas, alguém quer fazer mais algum comentário? Que a gente vai ler um pouquinho aqui do Graha Sutras. Beleza, então. A gente vai continuar a leitura no Graha Sutras do Ernest Wilhelm. A gente está falando sobre os 5 elementos, os Panchamahabhutas, e agora a gente vai falar sobre o ciclo de dissolução dos tátuas. Os tátuas são esses elementos. Então, cada elemento, além de gerar, também possui a capacidade de dissolver outro elemento. Após a dissolução, o processo generativo é revertido. A terra é dissolvida na água, a água é evaporada pelo fogo, o fogo é soprado pelo vento e o vento é parado pelo éter. O fato de um elemento não poder apenas gerar um elemento, mas também dissolvê-lo, é importante para manter o equilíbrio na natureza. Se o éter apenas desse espaço, para o ar se mover, o mundo teria sido destruído por tempestades há muito tempo. Mas
Como o éter também dá ao vento espaço para se dissipar, o equilíbrio é mantido. Se o vento, ó, ele está dizendo isso, ó, que pelo fato do éter dar espaço para o vento se mover, as coisas não se destroem. Então quer dizer que as vitanias é tentar prender o vento. Quando você diminui o espaço para o vento, ele fica muito rápido e destrutivo. Interessante. Se o vento pudesse apenas acender o fogo, o mundo teria sido consumido há muito tempo pelo fogo. Mas, como o vento também pode soprar o fogo ou soprá-lo de volta, o equilíbrio é mantido. Então, o mesmo fogo o mesmo vento que alimenta o fogo pode apagar o fogo se soprar ele na direção contrária. Qual é a direção contrária? A direção daquilo que o fogo já queimou. Então, uma das coisas que é usado para apagar grandes incêndios é você tocar fogo em lugares antes do fogo chegar, porque aí você queima aquilo, reduz aquilo a cinzas e você faz uma barreira de cinzas, de coisas queimadas. Quando o fogo chegar onde as coisas já estão queimadas, ele se apaga, porque ele não vai ter mais o que consumir ali. Então, são técnicas, né, para apagar o fogo. Então, muitas vezes, quando o fogo está indo numa direção e o vento muda, se o vento mandar o fogo de volta para o lugar onde ele já queimou, ele se apaga. Cadê? Pronto. Se o fogo apenas destilasse a água, o mundo teria se afogado há muito tempo. Mas, como o fogo também evapora a água, o equilíbrio é mantido. Se a água apenas se infiltrasse na terra, o mundo seria há muito tempo uma rocha morta. Mas, como a água também dissolve a terra, o equilíbrio é mantido. Esse ciclo de dissolução também é conhecido como ciclo de controle, pois controla o equilíbrio das coisas. Os grahas também interagem para manter o equilíbrio. A necessidade de Mercúrio estabelecer e alcançar objetivos concretos é contida pela capacidade de Vênus de se sentir saciado, ou poderia-se viver sempre tentando realizar algo desnecessário. Hum. Então, o que traz a saciedade para desejo de Mercúrio é Vênus. A necessidade de Mercúrio estabelecer e alcançar objetivos concretos é contida pela capacidade de Vênus de se sentir saciado, ou poderia-se viver sempre tentando realizar algo desnecessário. A necessidade de Vênus se sentir saciado é restringida por Marte, que encontra felicidade ao desenvolver força e disciplina. Caso contrário, alguém poderia viver constantemente buscando conforto. A necessidade de Marte se envolver em atividades disciplinadas é limitada pela capacidade de desapego de Saturno, ou então poderia se adoecer por excesso de treinamento. A necessidade de Saturno cumprir o dever é contida pela capacidade de perdão de Júpiter. Caso contrário, viveríamos uma vida rígida de dever vazio. E aí é quando fala, né? A misericórdia é superior à justiça. A necessidade de Júpiter ter propósito é controlada pela capacidade de Mercúrio para realizar tarefas práticas. Ou a pessoa poderia se tornar um fanático.
Então, Mercúrio traz a pessoa de volta para o começo desse lugar de concretizar, né, materializar alguma coisa. E aí fica esse ciclo de controle, de criação e dissolução das coisas. Além disso, a capacidade de Júpiter procurar conhecimento é contida pela capacidade Não de... encontrei nenhum livro na sua biblioteca Que Kindle. isso? Para ver os livros mais procurados. Véi, essa inteligência artificial aqui é contra o estudo da gente. Toda vez ela começa a falar, tipo, do nada, e às vezes nos atendimentos. Ela se atravessa nos atendimentos e começa a falar doideira. Essa inteligência artificial é maluca, velho. Eu vou repetir aqui. Além disso, a capacidade de Júpiter procurar conhecimento é contida pela capacidade de Mercúrio de ver Deus manifestado em toda a criação. Peraí, Gora, eu me perdi. Ah, A capacidade de não, a busca de Júpiter pelo conhecimento. olha só, exatamente. A Quem necessidade que, de quem que Júpiter. atrapalha? Não, não é que atrapalha, não. Não, não, não atrapalha, eu entendi. Ó, é porque assim, Júpiter tem necessidade de procurar conhecimento. Essa necessidade de procurar conhecimento é contida pela capacidade de Mercúrio de ver Deus manifestado em toda a criação. Ah, era Então, isso. Mercúrio traz o que está além do conhecimento, ele já apresenta Deus. Ele tira Júpiter do lugar do conhecimento, né, dessa coisa informativa, né, formal, talvez, e Mercúrio apresenta isso para Júpiter, né? Interessante. Fala, Renata. E Mercúrio representa dos elementos o elemento terra, não é isso? Uhum, sim. Entendi. E Júpiter, o espaço, né? Júpiter é o Akash. Então, sai do abstrato para o concreto, exatamente assim. Sim. E, ó, Júpiter está em conjunção com Mercúrio no céu agora, em Áries. Ele acabou de entrar, né? E a outra coisa é que Krishna fala no Bhagavad Gita que ele é a inteligência no homem, ele é Buddhi. Buddhi é Mercúrio. Então, ele traz essa capacidade de enxergar ele mesmo dentro da criação. Fala aí, Alexandre. E do pó viestes e ao pó retornará, Sim. né? Isso. Então, como matéria, né? Como matéria, sim, não como consciência, mas como matéria, tudo volta a ser poeira de estrela, né? Pensando nessa questão de Budi ser representar a Terra, né? Uhum, Então, representar o elemento Terra e virar para Júpiter e falar Deus está em todas as coisas. uhum, Muito louco. Mas muito. assim, é até no sentido da própria conexão com o corpo. O Budi no sentido da meditação, de trazer a respiração, de trazer o etéreo para a matéria, não? Entendeu? Eu entendi, mas é porque aí
eu acho que já traz uma outra. hum, Pode ser sim. É Eu que fiquei eu acho. viajando nisso. Aham. É que quando a gente traz essa ideia do yoga, né? O yoga envolvendo tudo, né? Envolvendo pranayama, envolvendo meditação, envolvendo os asanas. Exato. Uhum. Isso é um conjunto de todos os planetas, né? A gente vai ter Saturno, Mercúrio, a gente vai ter Vênus, a gente vai ter Marte, vai ter o Sol. Todos os planetas, de uma certa maneira, estão buscando o equilíbrio dentro do nosso Kala Purusha através das atividades do yoga. Então, é isso. Até outro dia, né, estava vendo mais uma vez, em Bhakti Yoga, são 9 processos. 9 processos. Então, pô, se são 9 processos, também cada processo pode estar relacionado com o planeta. O trabalho que um planeta faz dentro da gente, né? Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Archana, Sakyam, Padasevana, Matmanivedanam, Sharanagati, como cada uma dessas atividades pode ter uma relação direta com um ou com mais de um planeta, na medida em que você vai vendo os karakas que cada uma dessas atividades apresenta. Então, E sabe outra hum, coisa que eu estava aqui fala. relacionando com os elementos? O elemento de Vênus é a água, não é? Que Uhum. é a purificação das emoções. E o de Marte é o fogo, que é a queima dos karmas, que é uma outra forma de purificação, não é isso? Sim, o Senhor do Sacrifício, Marte. Entende? E aí, aí é uma pergunta minha, quando eu trago keto, por exemplo, para uma casa, que na verdade o keto está transitando na minha casa onde eu tenho Marte. Eu posso trazer essa associação de que é um processo de purificação de karma, assim, principalmente, né, com carga de keto, assim, de Sim, vidas passadas e tudo então, mais. mas aí é onde está, né? Imagina que juntando Marte e Queto aí, um está executando o papel de cortar fora aquilo que vai ser sacrificado. Então, é um momento de realmente entender que o que está aparecendo, aquilo que está vindo à tona, por mais doloroso que seja o processo, você tem que reconhecer como isso significa desapego e transcendência. Então, Keto, ele resgata o trauma e aí esse trauma pode ser ancestral, ele pode ser dessa vida, ele pode ser uma memória, ele pode ser um monte de circunstâncias que Keto vai trazer. Pode até ser mesmo comportamento condicionado seu, que você não enxerga e que agora pode estar tentando vir à tona através de alguns indicadores. Então é muito importante a gente entender que Keto, ele traz na gente comportamentos condicionados que a gente não enxerga. Daí a outra coisa é Marte, entender que Marte é o Senhor do sacrifício, por quê? Porque ele coloca o desejo e a paixão e a energia que ele carrega para o benefício coletivo, para o benefício de todos os seres, de todas as entidades vivas. Então, é quando Marte sai do egoísmo, ele usa a própria energia para o benefício de todos. Então, como é que Keto agora pode estar cortando, removendo, apresentando aquilo que precisa ser desapegado e transformado, até porque ele é um karaka de moksha,
E aí a casa de Moksha fala sobre perda, fala sobre desapego e fala sobre a passagem. Então, tem todos esses indicativos para avaliar aí e considerar que o signo de Virgem é um signo que fala sobre serviço abnegado, serviço devocional, serviço aqueles que são ou se sentem inferiores a gente, ou estão em posição complicada, né? Posição de insegurança. Acaso vocês falam sobre esses animais também, né? Domésticos ou animais abandonados, e fala sobre a nossa saúde, a nossa cura, o que é que está sendo curado agora dentro da gente, né? Então, e assim, pensar principalmente por causa dos eclipses. Então, os eclipses vão trazer, né, para esse ano, para a gente, transformações muito significativas em relação à nossa posição e de serviço, né, a nossa posição de relação com a natureza material e com as outras pessoas, e ao mesmo tempo uma transformação profunda do nosso inconsciente na busca pela liberação, na busca pela transcendência. Isso para quem já está trabalhando, isso para quem já está no processo, isso para quem já está, vamos colocar assim, né, entendendo que é uma alma já há algum tempo, porque para muita gente já se perdeu tempo demais. Então, é muito difícil para a gente explicar para as pessoas que não tem mais tempo a perder. É muito difícil a gente explicar que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. É muito difícil trazer a consciência para as pessoas de que talvez a gente não tenha mais oportunidade de acessar um conhecimento fidedigno ou um mestre espiritual fidedigno. Então, é muito importante que a gente escolha se dedicar de verdade ao nosso próprio processo e que o nosso afeto atinja as pessoas. Porque quem não está sinceramente buscando pela vida espiritual vai ter muita dificuldade de conseguir lidar com a quantidade de frustração que vai viver agora nos próximos movimentos, né? Porque os resultados materiais, eles vão ficar cada vez mais amargos e difíceis mesmo de serem alcançados. Então, tudo que a gente tem que pensar em fazer é como a gente pode beneficiar as pessoas que a gente ama através do conhecimento transcendental, para que de alguma maneira elas possam se purificar para desenvolver uma prática espiritual realmente devocional, né? Realmente amorosa e sincera. Então, é importante que a gente possa trazer esse lugar de acolher dentro da capacidade de cada um de perceber o que é divino. Porque superficialmente, né, a gente vai achar um monte de coisa muito bonitinho, muito legal e tal, mas o que é realmente a conexão com Deus, ela se dá na medida em que a gente consegue transferir esse êxtase de buscar pelo que há de doce e
profundo dentro das relações que a gente estabelece uns com os outros, né? E isso fica muito claro quando a gente percebe que está olhando na mesma direção, está indo no mesmo caminho e encontrando com os nossos irmãos. A cada movimento que a gente faz, a gente encontra com almas que a gente já vem encontrando há muitas e muitas vidas. E a gente precisa refinar o nosso olhar para isso. Porque as pessoas que a gente coloca na vida da gente representam também a dimensão de consciência que a gente escolheu viver. Então não é à toa que Srilesdhara Maharaj fala que pássaros de mesma plumagem voam juntos. Porque, querido ou não, a gente vai encontrar o bando da gente de acordo com a nossa sinceridade, de acordo com o nosso amor. Porque amor, devoção, é o que as pessoas desperdiçam. As pessoas têm amor e devoção por time de futebol, por músico, por artista de novela, e elas não entendem que a egrégora que elas vibram por causa dessa energia desvia elas completamente do autoconhecimento e da realidade última e objetiva da existência material. Então, se a gente puder, né, na medida da nossa capacidade, trazer instantes de luz e consciência para o momento em que a gente tiver inserido dentro de um contexto, isso vai trazer muito resultado, né? Eu, eu não gosto de ficar falando da minha vida nem nada assim, tá ligado? Que eu acho que parece que eu tô tentando falar bem de mim e não é nada disso assim. Eu não quero falar bem de mim de jeito nenhum. Mas eu estava falando com essa devota, né, a Rohini Shakti, e eu estava acertando com o meu vizinho aqui, que é um devoto, o Premananda, que ele queria levar os filhos dele para o ashram, e os filhos dele que pediram para ir para o ashram e tal, e aí ele tá sem carro, e toda uma circunstância. Eu falei, não, velho, vamos nessa, eu levo vocês, a gente vai junto e tal. Não se preocupa não, eu quero ir pro Gora Purnima. E foi uma semana tão difícil, tá ligado? Eu levei aquelas picadas de abelha, fiquei com febre, um monte de coisa aconteceu e na sexta-feira chegou visita aqui em casa e tinha uma galera aqui e aí eles ficaram até o domingo. E aí eu pensando assim, caraca, eu tenho que ir pro Ashram, né? E beleza, a gente saiu assim pro Ashram, mas eu fiquei pensando, né? Mesmo o tempo que eu tive com essas pessoas, assim, que eu troquei com o pessoal que veio, foi o tempo todo tentando trazer para consciência, assim, contando história das escrituras. Eu mostrei aquele pôster, né, que tem os Bhuvanas, né, o multiverso cósmico, explicando para eles essas concepções de ontologias, né, da transcendência e tal, e incrível, né, como as pessoas nunca pararam para pensar sobre isso, não tem acesso a esse tipo de formação, e eu pensei, pô, não é para ser fácil, né? Eu acabei indo pro Ashram, foi a maior doideira, o rolê de ida, o rolê de volta, assim. Mas a gente precisa ser desafiado o tempo todo a fazer as coisas, para que aquilo realmente tenha sinceridade, para que aquilo tenha sacrifício. Não vai ser fácil,
Não vai ser fácil a gente vencer a ilusão, não vai ser fácil a gente vencer a mente da gente, mas se a gente tiver realmente amor pela busca que a gente está fazendo, a gente vai encontrar muito êxtase, a gente vai encontrar muita coisa boa mesmo pelo caminho. Então eu queria agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de estar trazendo esse conhecimento, de estar criando esse espaço, de estar trazendo essa lembrança na minha vida, né, da importância da associação e das escrituras e do que foi deixado pelos mestres e que a gente possa sempre levar isso para quem a gente puder. Então, agradeço por mais esse espaço, pelo afeto, pelo tempo de vocês. Logo mais a gente vai se encontrar de novo, a gente já vai ter mais estudo na sexta-feira. E minhas reverências a todo mundo. Um grande abraço. Vanchakalpa Tarabhyascha, Kripa Sindhu Bhyaeva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Gyanantimirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Até mais. Tenham bons dias, se cuidem. Falou. Gratidão, boa noite. Boa noite.